O hospital foi fechado às pressas depois de uma sequência de mortes que jamais apareceram nos jornais, e mesmo assim continuou lá, de pé, como se estivesse apenas aguardando o próximo plantão. Localizado no fim de uma estrada de terra, afastado da cidade, o prédio ainda exalava o cheiro metálico de sangue misturado a produtos de limpeza antigos, um odor impossível de esquecer. O primeiro incidente começou quando um grupo decidiu entrar apenas para gravar imagens, acreditando que encontraria apenas corredores vazios e paredes descascadas. Logo na entrada, o silêncio era tão profundo que cada respiração parecia ecoar pelos andares. As portas automáticas, sem energia há anos, se abriram lentamente sozinhas. No saguão principal, cadeiras estavam perfeitamente alinhadas, como se pacientes ainda aguardassem atendimento. O relógio da parede marcava exatamente 2h17, e nenhum deles percebeu que aquele seria o horário que se repetiria durante toda a noite. A sensação constante era de estar sendo observado por algo que conhecia cada passo deles, como se o hospital ainda estivesse acordado, atento, funcionando de uma forma que ninguém conseguia compreender. Ao avançarem pelo corredor da antiga ala de internação, começaram a ouvir um som baixo e repetitivo, semelhante a um monitor cardíaco funcionando de forma irregular. O detalhe mais perturbador era que o som não vinha de um ponto fixo, ele se movia, passando de quarto em quarto, como se estivesse acompanhando o grupo. Em uma das salas, camas enferrujadas estavam cobertas por lençóis amarelados, mas uma delas parecia recém-usada, afundada no centro, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Um dos exploradores jurou sentir algo segurar seu tornozelo, um toque gelado e firme, que o fez cair no chão. Quando olharam ao redor, não havia absolutamente nada ali. Foi nesse momento que ouviram um sussurro coletivo, várias vozes falando ao mesmo tempo, repetindo palavras desconexas, pedidos de ajuda, nomes sendo chamados. As lanternas começaram a piscar, e as sombras nas paredes não acompanhavam os movimentos deles, criando a sensação de que havia mais pessoas naquele corredor do que realmente existiam. Ao chegarem à antiga UTI, o ambiente mudou completamente. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e uma pressão tomou conta do peito de todos, como se o próprio lugar rejeitasse a presença deles. Monitores desligados começaram a acender, exibindo linhas cardíacas irregulares que, em segundos, entravam em linha reta, acompanhadas por um som agudo e contínuo. Cada vez que isso acontecia, uma das portas se fechava sozinha com força. Em uma das paredes, marcas escuras começaram a surgir lentamente, formando impressões de mãos em tamanhos diferentes, algumas pequenas demais para serem de adultos. Um deles tentou gravar com o celular, mas ao reproduzir o vídeo depois, percebeu que, além das vozes, havia gemidos baixos e um choro fraco, claramente infantil. Nesse instante, todos ouviram passos apressados se aproximando pelo corredor, mas não havia ninguém visível, apenas o som cada vez mais próximo, até parar exatamente atrás deles. O pânico se instalou quando uma das portas da UTI se abriu, revelando uma maca sendo empurrada sozinha, avançando lentamente em direção ao grupo. Sobre ela, o lençol se movia, como se algo lutasse para respirar por baixo. O monitor ao lado começou a apitar freneticamente, e uma voz feminina ecoou pelo ambiente, em tom profissional, como uma enfermeira dando instruções de emergência. Perdendo os sinais. Preparem a desfibrilação. Nenhum deles conseguia se mover. O medo era absoluto. Quando a maca parou, o lençol caiu no chão, revelando apenas marcas profundas, como se um corpo tivesse sido pressionado ali com força extrema. De repente, tudo ficou em silêncio novamente. As luzes se apagaram, e no escuro, todos sentiram algo passar entre eles, rápido, gelado, acompanhado por um sussurro próximo ao ouvido de cada um, como se aquilo estivesse agradecendo, ou se despedindo. Tentando fugir, correram em direção às escadas, mas perceberam que o hospital parecia se reorganizar ao redor deles. Corredores que antes eram curtos se tornaram longos demais, portas surgiam onde não existiam, e placas antigas apontavam para setores que já haviam sido demolidos. O relógio aparecia em vários pontos do prédio, sempre marcando 2h17. Em um dos corredores, encontraram uma sala com prontuários espalhados pelo chão, e entre eles, folhas recentes, com datas atuais e nomes que nenhum deles reconhecia. Um dos nomes, porém, foi dito em voz alta por uma das vozes invisíveis, exatamente o nome de um dos exploradores. Nesse momento,
Ele desmaiou. Quando acordou, estava deitado em uma cama hospitalar, conectado a fios antigos, enquanto sombras se movimentavam ao redor, como uma equipe inteira trabalhando para mantê-lo vivo, ou talvez para não deixá-lo sair dali. O grupo conseguiu sair do hospital ao amanhecer, mas nem todos voltaram da mesma forma. O explorador que desmaiou jamais entrou novamente no prédio, mas passou a relatar sonhos recorrentes com corredores intermináveis, monitores apitando e uma voz dizendo que ele ainda não havia recebido alta. O hospital foi lacrado dias depois, após moradores relatarem luzes acendendo sozinhas durante a madrugada. Até hoje, quem passa pela estrada afirma ouvir, em determinadas noites, o som distante de uma ambulância chegando, portas se abrindo e passos apressados correndo pelo saguão vazio. Como se aquele hospital nunca tivesse fechado de verdade, apenas mudado o tipo de paciente que continua sendo atendido lá dentro, presos para sempre no mesmo horário, no mesmo turno, no mesmo pesadelo que se recusa a terminar. O segundo hospital ficava no centro da cidade, cercado por prédios modernos que cresceram ao seu redor, como se tentassem esconder aquela estrutura esquecida pelo tempo. Diferente do primeiro, ele nunca foi oficialmente fechado, apenas evacuado após um surto inexplicável que afetou pacientes e funcionários ao mesmo tempo. Desde então, as portas foram trancadas e os andares superiores lacrados, mas o prédio nunca deixou de chamar atenção. O primeiro incidente começou quando um antigo morador da região decidiu entrar sozinho durante a noite, movido pela curiosidade e pela insistente sensação de que alguém o observava sempre que passava pela calçada. Assim que cruzou a entrada, percebeu que o hospital não estava silencioso. Havia um som constante de respiração profunda ecoando pelos corredores, como se o próprio prédio estivesse vivo. Luzes de emergência piscavam fracamente, mesmo sem qualquer ligação elétrica ativa. O mais estranho era a sensação de rotina, como se aquele lugar ainda estivesse funcionando normalmente, aguardando pacientes que nunca mais deveriam chegar. Ao subir para o segundo andar, onde ficava a antiga ala psiquiátrica, o ambiente se tornou sufocante. As paredes ainda estavam revestidas com material acolchoado em alguns quartos, marcados por rasgos profundos, como se alguém tivesse tentado escapar com as próprias mãos. O homem relatou ouvir risadas baixas vindas do fundo do corredor, seguidas por choros repentinos e gritos abafados. Cada porta que ele abria revelava cenas perturbadoras. Camas presas ao chão, cintos de contenção pendurados e marcas no piso que lembravam arranhões circulares. Em determinado momento, ele ouviu seu próprio nome sendo chamado com clareza, pronunciado por uma voz masculina cansada. Ao se virar rapidamente, viu uma sombra sentada no chão, encostada na parede, balançando o corpo para frente e para trás. Quando a luz da lanterna tocou o local, a sombra simplesmente se espalhou pelo chão, como fumaça escura, desaparecendo em segundos. O incidente se intensificou quando ele chegou à antiga sala de observação, um espaço cercado por vidros grossos, de onde médicos acompanhavam pacientes em surto. Do outro lado do vidro, ele viu algo que não fazia sentido. Várias silhuetas paradas, olhando diretamente para ele, imóveis, com as cabeças levemente inclinadas. Nenhuma delas se movia, mas era possível sentir a hostilidade no ar. O vidro começou a vibrar lentamente, acompanhado por batidas secas, ritmadas, como se mãos invisíveis estivessem tentando atravessá-lo. O som aumentava a cada segundo, misturado a sussurros repetitivos dizendo que ninguém sai daquele lugar sem permissão. O homem tentou correr, mas sentiu as pernas ficarem pesadas, como se estivesse sendo puxado para trás. Ao olhar para o chão, viu marcas de pés surgindo lentamente atrás dele, molhadas, como se alguém tivesse acabado de sair de um banho, seguindo cada passo que ele dava. Desesperado, ele desceu para o térreo e entrou na antiga emergência, onde maçãs enferrujadas estavam espalhadas de forma desorganizada. Assim que cruzou a porta, todas as maçãs começaram a se mover sozinhas, deslizando pelo chão e bloqueando as saídas. O som de um alarme antigo ecoou alto demais, acompanhado por vozes sobrepostas discutindo diagnósticos impossíveis. Uma das maçãs parou bem à sua frente, e o colchão afundou lentamente, como se alguém invisível estivesse se sentando ali. Em seguida, marcas de mãos começaram a surgir em seu próprio corpo, apertando seus braços, suas costas, seu pescoço, deixando hematomas visíveis. Ele ouviu claramente uma ordem vinda do nada: paciente agitado, contenção imediata. Foi nesse momento que ele perdeu a força e caiu no chão, sentindo algo o imobilizar completamente,
como se estivesse sendo amarrado por cintos que não podiam ser vistos. O homem acordou horas depois ainda dentro do hospital, deitado no chão frio da emergência. Ao seu redor, o local parecia organizado, limpo demais, como se o hospital tivesse voltado a funcionar por alguns instantes. Papéis recentes estavam sobre o balcão, e entre eles havia um prontuário com seu nome completo, idade correta e um diagnóstico escrito à mão, afirmando que o paciente apresentava sinais graves de confusão mental e não estava apto a deixar o local. Assustado, ele correu para fora do prédio assim que conseguiu se levantar. Do lado de fora, percebeu que o céu já estava claro, mas, ao olhar para trás, viu pessoas observando pelas janelas do segundo andar, rostos pálidos pressionados contra o vidro, todos sorrindo de forma distorcida. Quando piscou os olhos, o hospital voltou a parecer completamente abandonado. Após esse incidente, o homem nunca mais foi o mesmo. Ele passou a relatar que, durante a noite, ouvia alarmes tocando dentro de casa e sentia algo apertando seus braços enquanto dormia. Médicos afirmaram que os hematomas surgiam sem causa aparente. O mais perturbador aconteceu meses depois, quando ele recebeu pelo correio um envelope sem remetente. Dentro havia uma folha antiga, amarelada, retirada de um prontuário hospitalar, com a mesma caligrafia vista naquela noite. No final do documento, uma frase simples estava escrita: paciente liberado temporariamente. Desde então, ele vive com a sensação constante de que aquela alta pode ser revogada a qualquer momento, e que o hospital, mesmo abandonado, ainda o considera parte de seus registros. O terceiro hospital estava localizado em uma região isolada, cercado por mata fechada, longe de qualquer área urbana, e seu abandono não foi causado por falência ou reformas, mas por algo que nunca foi oficialmente explicado. Documentos antigos indicam que o local funcionou por décadas como hospital de longa permanência, recebendo pacientes terminais de casos considerados sem solução. O incidente teve início quando dois irmãos decidiram passar a noite no prédio para gravar um documentário independente sobre lugares esquecidos. Ainda do lado de fora, perceberam que o hospital parecia emitir um som contínuo, quase imperceptível, semelhante a um gemido baixo vindo de dentro das paredes. Ao entrarem, encontraram um saguão intacto demais para um local abandonado há tantos anos. Plantas secas ainda decoravam a recepção, cadeiras estavam alinhadas e havia um livro de registros aberto sobre o balcão, com a última assinatura datada no mesmo dia, apesar de o prédio estar fechado há mais de 20 anos. A sensação imediata era de que eles haviam chegado fora de horário, como visitantes atrasados para um atendimento que nunca deveria acontecer. Ao explorarem os corredores do primeiro andar, começaram a ouvir o som de passos acompanhando os deles, sempre em sincronia, parando quando paravam, avançando quando avançavam. Em uma das enfermarias, encontraram várias camas ocupadas apenas por marcas profundas nos colchões, como se corpos invisíveis ainda estivessem deitados ali. Cortinas se moviam lentamente, mesmo sem vento, e monitores antigos exibiam números apagados que surgiam e desapareciam. Um dos irmãos relatou sentir uma dor súbita no braço, como se tivesse recebido uma injeção, e ao olhar, notou um pequeno ponto avermelhado na pele. Nesse momento, uma voz masculina ecoou pelo corredor, em tom calmo e profissional, anunciando horários de medicação. O mais perturbador era que os nomes citados pareciam pertencer a pessoas que não estavam mais vivas, alguns repetidos várias vezes, como se o hospital insistisse em manter uma rotina médica que jamais foi encerrada oficialmente. No segundo andar, onde funcionava a ala de cuidados paliativos, o ambiente se tornou quase insuportável. O ar estava quente e pesado, carregado de um cheiro adocicado de decomposição misturado a produtos hospitalares antigos. Portas se abriam lentamente à medida que eles passavam, revelando quartos escuros onde sombras se moviam próximas ao teto. Em um desses quartos, viram claramente a silhueta de alguém sentado na cama, curvado, respirando com dificuldade. O som da respiração era real, irregular, sofrido. Quando um deles tentou se aproximar, a silhueta se desfez, espalhando-se pelo quarto, enquanto o som de um monitor cardíaco entrava em linha reta. Todas as portas do corredor se fecharam ao mesmo tempo, e luzes fracas começaram a piscar, criando a sensação de que o hospital estava reagindo à presença deles, como se tivesse identificado dois novos pacientes vagando sem autorização. O terror aumentou quando chegaram à antiga sala de preparo de corpos, localizada no subsolo. O elevador desceu sozinho assim que eles se aproximaram, abrindo as portas com um rangido longo e agudo. Lá embaixo,
Encontraram maçãs alinhadas e cobertas por lençóis limpos demais para um lugar abandonado. Uma delas começou a se mover lentamente, aproximando-se da parede, onde um relógio antigo marcava um horário fixo. Quando o relógio bateu, todas as maçãs começaram a vibrar ao mesmo tempo, e os lençóis se elevaram levemente, como se algo estivesse tentando se sentar. Uma voz feminina, fria e distante, anunciou a liberação de leitos, afirmando que havia novas admissões aguardando. Um dos irmãos sentiu as pernas falharem e caírem, sendo imediatamente cercado por sombras que se projetavam das paredes, tocando, pressionando seu corpo contra o chão, como se estivessem tentando imobilizá-lo para um procedimento inevitável. O irmão, que ainda conseguia se mover, tentou arrastá-lo para fora do subsolo, mas os corredores pareciam se multiplicar, levando sempre de volta ao mesmo local. Em uma das salas, encontraram um arquivo metálico aberto, cheio de fichas médicas. Entre elas, havia 2 fichas recentes, com os nomes completos dos irmãos, datas corretas e observações detalhadas sobre seus estados físicos e emocionais. Uma anotação destacava que ambos apresentavam sinais claros de exaustão e não estavam prontos para receber alta. Nesse instante, o irmão caído começou a ouvir vozes discutindo seu caso, avaliando se ainda havia chance de recuperação ou se seria necessário mantê-lo ali por tempo indeterminado. O som de um carrinho metálico se aproximou rapidamente, acompanhado pelo tilintar de instrumentos cirúrgicos, mesmo sem ninguém visível empurrando. De alguma forma, os dois conseguiram escapar quando o sol começou a nascer, saindo do hospital em estado de choque. Dias depois, um dos irmãos desenvolveu uma doença inexplicável, apresentando sintomas semelhantes aos descritos nas fichas encontradas no subsolo. O outro passou a sonhar todas as noites com corredores brancos, vozes chamando seu nome e a sensação constante de estar atrasado para um procedimento. Anos depois, ao pesquisar registros antigos, descobriram que aquele hospital tinha fama de nunca liberar pacientes oficialmente, mantendo muitos internados até a morte sem registro formal. Até hoje, moradores da região afirmam que, durante a madrugada, é possível ver luzes acesas nos andares superiores e ouvir anúncios de enfermagem ecoando pela mata. Como se o hospital continuasse ativo, esperando silenciosamente que aqueles que entraram um dia retornem para concluir um tratamento que jamais teve fim. O quarto hospital estava localizado à beira de uma rodovia antiga, hoje quase esquecida, e por décadas foi referência em atendimentos de emergência para acidentes graves. Seu fechamento aconteceu após um apagão total durante uma madrugada chuvosa, quando diversos pacientes morreram ao mesmo tempo, sem que os geradores entrassem em funcionamento. Desde então, o prédio foi lacrado, mas nunca demolido. O relato começa com um caminhoneiro que decidiu estacionar no acostamento próximo para passar a noite, buscando descanso antes de continuar a viagem. Ainda dentro do caminhão, ele percebeu luzes piscando em alguns andares do hospital, algo impossível, já que o local estava sem energia há anos. Movido pela curiosidade e por uma estranha sensação de familiaridade, ele atravessou a estrada e entrou pela antiga entrada da emergência. Assim que cruzou as portas quebradas, sentiu uma mudança brusca no ambiente, como se o ar tivesse ficado mais frio e denso. O silêncio não era completo. Havia sons abafados de passos apressados e vozes distantes, como se o hospital estivesse preso eternamente naquela noite do apagão. Ao caminhar pela sala de triagem, o caminhoneiro notou que os balcões estavam organizados, com papéis alinhados e canetas sobre a mesa, como se alguém tivesse acabado de sair dali. O relógio da parede marcava 1h43, o horário exato do apagão registrado nos documentos antigos. De repente, o som de sirenes ecoou pelo corredor, seguido pelo barulho inconfundível de maçãs sendo empurradas rapidamente. Mesmo sem ver ninguém, ele precisou se encostar na parede para abrir passagem, sentindo o vento provocado por algo passando ao seu lado. Vozes surgiram ao redor, discutindo ferimentos graves, chamando códigos de emergência e pedindo equipamentos que já não existiam mais. Ao olhar para o chão, ele percebeu marcas de rodas aparecendo lentamente, como se maçãs invisíveis estivessem atravessando o local naquele exato momento. A sensação era de que o hospital havia reconhecido sua presença como a de mais um acidentado recém-chegado. O terror aumentou quando ele entrou no corredor que levava ao centro cirúrgico. As luzes do teto começaram a acender uma a uma, lançando sombras distorcidas nas paredes. Portas se abriram sozinhas, revelando salas preparadas para cirurgia, com mesas metálicas limpas e instrumentos organizados demais para um prédio abandonado. Em uma das salas,
ele ouviu uma respiração pesada vinda de baixo da mesa cirúrgica. Ao se abaixar, viu apenas uma poça escura se espalhando lentamente pelo chão, como sangue fresco. Nesse instante, sentiu mãos invisíveis segurarem seus ombros, pressionando para baixo, enquanto uma voz firme dizia que ele precisava ficar imóvel. O som de um monitor cardíaco começou a apitar rapidamente, acompanhado por ordens urgentes para que alguém mantivesse o paciente consciente. Mesmo tentando gritar, nenhum som saía de sua boca, como se aquele lugar tivesse total controle sobre seu corpo. Quando conseguiu se soltar, correu em direção às escadas, mas o hospital parecia se estender infinitamente. Cada andar levava a corredores idênticos, sempre com o mesmo relógio marcando 1h43. Em um dos andares, encontrou a ala de recuperação, onde diversas camas estavam ocupadas por volumes sob lençóis. Alguns se moviam lentamente, outros permaneciam completamente imóveis. Um deles começou a se debater, enquanto uma voz feminina anunciava a perda do paciente. Todas as luzes daquele andar se apagaram ao mesmo tempo, e o som contínuo de linha reta ecoou por todo o hospital. No escuro, ele sentiu algo segurar seu pulso com força extrema, deixando uma marca roxeada que só desapareceria dias depois. A sensação era de que o hospital não aceitava sua tentativa de fuga, como se ainda houvesse procedimentos pendentes antes que ele pudesse sair. Desorientado, ele entrou em uma sala administrativa e encontrou um armário aberto com prontuários antigos. Entre documentos amarelados pelo tempo, havia uma ficha recente, limpa, com seu nome completo, dados do caminhão e horário de entrada registrado exatamente às 1h43. No campo de observações, estava escrito que o paciente havia sofrido trauma grave e aguardava liberação após estabilização. Ao ler aquilo, ouviu passos se aproximando rapidamente pelo corredor, acompanhados pelo som de luvas sendo colocadas e instrumentos sendo preparados. A porta começou a se fechar sozinha, rangendo lentamente. Desesperado, ele conseguiu escapar por uma janela lateral, caindo do lado de fora do prédio, sentindo uma dor intensa no braço, exatamente no local onde a marca havia surgido minutos antes. O caminhoneiro deixou o local em pânico e nunca mais parou naquela rodovia durante a madrugada. Dias depois, procurou um médico por causa de dores persistentes e recebeu um diagnóstico inesperado de uma lesão antiga, como se tivesse sofrido um acidente grave no passado. O médico afirmou que aquela lesão apresentava sinais de tratamento incompleto. Desde então, o caminhoneiro relata que, sempre que passa perto do hospital durante a noite, o rádio do caminhão falha, e ele ouve sons de sirenes misturados a vozes chamando seu nome. Moradores da região afirmam que, em noites chuvosas, é possível ver maçãs sendo empurradas pelos corredores iluminados do hospital abandonado. Como se aquela noite jamais tivesse terminado, e o local continuasse funcionando, eternamente preso ao momento em que ninguém conseguiu ir embora. O quinto hospital ficava em uma cidade pequena, quase esquecida no mapa, e por muitos anos foi o único centro médico da região. Seu fechamento ocorreu após uma sequência de suicídios inexplicáveis entre pacientes internados na ala de isolamento, casos que nunca tiveram conclusão oficial. O prédio permanece de pé, com janelas quebradas e muros cobertos por avisos de interdição que ninguém respeita mais. O relato começa quando uma jovem estudante de enfermagem decide visitar o local durante a noite, motivada por histórias que ouviu desde criança. Assim que atravessou o portão enferrujado, sentiu um aperto no estômago, como se estivesse entrando em um ambiente que não queria ser perturbado. O silêncio era estranho demais, interrompido apenas por um som distante de gotejamento constante, como soro pingando lentamente. No saguão principal, o balcão de atendimento ainda exibia um sino antigo, que tocou sozinho no momento em que ela passou, anunciando sua chegada como se estivesse iniciando um atendimento atrasado. Ao caminhar pela ala de isolamento, a jovem percebeu que as portas estavam numeradas e que todas exibiam pequenos visores de vidro. Ao espiar por um deles, viu apenas escuridão, mas sentiu claramente alguém do outro lado, respirando de forma irregular. Em outro quarto, ouviu um choro baixo, quase infantil, pedindo para sair. O mais perturbador era que os pedidos vinham acompanhados de batidas fracas, sempre no mesmo ritmo, como se alguém estivesse fraco demais para continuar tentando fugir. De repente, as luzes do corredor se acenderam sozinhas, revelando marcas de unhas profundas nas paredes e no chão, sinais de desespero acumulados ao longo dos anos. Um anúncio ecoou pelos alto-falantes antigos, chamando pacientes pelos números dos quartos,
informando que o horário de avaliação havia começado. A jovem sentiu uma pressão na nuca, como se estivesse sendo observada de muito perto, e teve certeza de que não estava mais sozinha naquele corredor. O clima se tornou ainda mais opressor quando ela entrou na antiga sala de observação. Cadeiras estavam dispostas em círculo, e no centro havia uma maca com cintos de contenção abertos, como se alguém tivesse acabado de ser liberado. Assim que ela deu um passo à frente, os cintos começaram a se mover sozinhos, se fechando lentamente com estalos secos. Vozes surgiram ao redor, sussurrando frases desconexas, repetindo que ninguém ali estava realmente curado. Em uma das paredes, um espelho rachado refletia não apenas a imagem dela, mas várias silhuetas posicionadas atrás, imóveis, observando. Quando ela se virou, não havia ninguém, mas no reflexo, as figuras continuavam lá, cada vez mais próximas. O som de um coração batendo acelerado ecoou pelo ambiente, misturado a risadas nervosas e a um grito súbito que fez as luzes piscarem violentamente. Tentando sair da ala, a jovem correu pelos corredores, mas percebeu que as portas haviam sido trancadas automaticamente. Um alarme antigo começou a tocar, acompanhado por uma voz metálica anunciando contenção de emergência. Do fundo do corredor, maçãs começaram a surgir, sendo empurradas lentamente por algo invisível. Sobre uma delas, havia um corpo coberto por um lençol que se contorcia, como se estivesse lutando para respirar. A jovem sentiu mãos segurarem seus braços, apertando com força suficiente para deixá-la imóvel. Uma voz próxima ao seu ouvido afirmou que ela precisava permanecer calma para sua própria segurança. Nesse momento, imagens começaram a surgir em sua mente, mostrando pacientes sendo esquecidos naquela ala, implorando por ajuda, enquanto o mundo do lado de fora seguia normalmente. A sensação era de que o hospital tentava integrá-la àquele sofrimento contínuo, transformando-a em parte do sistema que nunca foi encerrado. Ela acordou deitada no chão frio, com a cabeça próxima à antiga enfermaria. Ao seu redor, encontrou prontuários espalhados, muitos com fotos rasgadas e nomes riscados. Entre eles, havia um documento intacto, recente, com sua foto e dados completos, descrevendo sintomas de ansiedade extrema e tendência ao isolamento. O relatório indicava internação imediata para observação prolongada. Ao ler aquilo, ouviu passos se aproximando rapidamente, acompanhados pelo som de chaves e portas sendo destrancadas. As paredes pareciam se estreitar, e o teto dava a sensação de estar descendo lentamente. Desesperada, ela conseguiu se arrastar até uma saída de emergência e forçar a porta, sentindo algo puxar seu tornozelo no último segundo. Do lado de fora, caiu no chão, respirando com dificuldade, enquanto o hospital atrás dela permanecia silencioso, como se nada tivesse acontecido. Após o incidente, a jovem abandonou o curso de enfermagem e passou a sofrer crises noturnas, acordando com a sensação de estar presa em um quarto sem janelas. Médicos nunca encontraram explicação para as marcas arroxeadas em seus braços, semelhantes às deixadas por contenções hospitalares. Meses depois, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, ouviu apenas o som de respiração pesada e uma voz metálica dizendo que sua avaliação ainda não havia sido concluída. Moradores da cidade afirmam que, em algumas noites, é possível ver uma figura parada próxima às janelas da ala de isolamento, observando a rua em silêncio. Como se o hospital ainda aguardasse o retorno de alguém que entrou apenas por curiosidade, mas saiu levando consigo uma parte que jamais conseguiu se libertar completamente daquele lugar. O sexto hospital estava localizado em uma área rural, afastado de qualquer cidade grande, e por muitos anos funcionou como sanatório para pacientes considerados perigosos ou incuráveis. Seu fechamento ocorreu de forma abrupta após uma rebelião interna que terminou em incêndio, mortes e desaparecimentos nunca esclarecidos. Desde então, o prédio permanece isolado, cercado por cercas caídas e placas antigas de perigo. O relato começa quando um pesquisador independente, interessado em documentos históricos esquecidos, decide passar uma noite no local para catalogar arquivos antigos. Logo ao entrar, ele percebeu que o hospital parecia maior por dentro do que aparentava por fora. Os corredores se estendiam além do esperado, e o som de passos ecoava com atraso, como se o prédio respondesse aos movimentos dele. Ainda no saguão, um sino de enfermagem tocou sozinho, seguido por um anúncio distante informando o início do turno noturno. A sensação imediata era de que ele havia chegado no horário errado, como se aquele lugar ainda seguisse uma rotina própria,
alheia ao tempo exterior. Ao avançar para a ala administrativa, o pesquisador encontrou salas intactas, com mesas organizadas, prontuários empilhados e xícaras ainda sobre as escrivaninhas, como se todos tivessem saído às pressas e jamais retornado. Em um dos corredores, ouviu correntes sendo arrastadas lentamente, acompanhadas por murmúrios quase incompreensíveis. As portas das celas médicas estavam abertas, revelando quartos vazios, mas marcados por inscrições nas paredes, frases repetidas inúmeras vezes, implorando por silêncio e liberdade. Em determinado momento, ele ouviu seu nome completo sendo chamado por uma voz grave, algo impossível, já que não havia contado a ninguém para onde iria. O chamado vinha do fundo do corredor, sempre distante, sempre convidativo. Cada passo dado em direção à voz tornava o ambiente mais frio, e o ar parecia ficar mais espesso, dificultando a respiração, como se o hospital testasse até onde ele estava disposto a ir. No antigo refeitório, o pesquisador se deparou com mesas ocupadas por marcas profundas, como se pessoas invisíveis ainda estivessem sentadas ali. Talheres enferrujados começaram a vibrar levemente, produzindo um som metálico constante que ecoava pelo salão. De repente, gritos surgiram de todos os lados, misturados a risadas descontroladas, criando um caos sonoro impossível de ignorar. Ele tentou gravar o ambiente, mas ao reproduzir o áudio, percebeu vozes discutindo seu estado mental, avaliando se ele estava apto a deixar o local. Em uma parede, um quadro negro exibia uma lista de nomes sendo apagados lentamente, substituídos por outros novos, e entre eles, o nome do próprio pesquisador apareceu por alguns segundos antes de desaparecer. A sensação era clara: o hospital não o via como visitante, mas como mais um possível interno em avaliação contínua. Ao tentar sair do refeitório, encontrou as portas trancadas e ouviu o som de passos apressados se aproximando. Maçãs surgiram no corredor, sendo empurradas por sombras distorcidas que não tocavam o chão. Uma delas parou diante dele, e correias começaram a se mover sozinhas, se abrindo e fechando em ritmo lento. Vozes profissionais ecoaram pelo ambiente, discutindo protocolos de contenção e permanência definitiva. O pesquisador sentiu mãos invisíveis pressionarem seus ombros, forçando-o a se inclinar, enquanto uma sensação de peso absoluto tomava conta de seu corpo. Ele teve visões rápidas de pacientes sendo levados à força para aquelas mesmas maçãs, nunca mais vistos novamente. O hospital parecia decidido a repetir o passado, preenchendo os espaços vazios deixados por aqueles que nunca tiveram alta. Em um último esforço, conseguiu se soltar e correr em direção ao pátio interno, atravessando portas que se fechavam logo atrás. No centro do pátio, encontrou uma torre de observação, onde um relógio antigo marcava sempre o mesmo horário, congelado no momento do incêndio. Espalhados pelo chão, havia prontuários recentes, todos com datas atuais. Um deles trazia seu nome completo, histórico detalhado e uma observação final afirmando que o paciente demonstrava resistência ao tratamento e deveria permanecer em observação permanente. Ao ler aquilo, o relógio começou a bater, e o som ecoou por todo o hospital, acompanhado por gritos distantes e pelo cheiro forte de fumaça, como se o incêndio estivesse acontecendo novamente. As paredes pareciam se fechar lentamente, e o chão vibrava sob seus pés, dando a sensação de que o prédio estava vivo e reagindo à sua tentativa de fuga. O pesquisador foi encontrado dias depois vagando pela estrada, desorientado, incapaz de explicar como havia saído do hospital. Ele nunca conseguiu recuperar os arquivos que foi buscar e se recusou a falar publicamente sobre o ocorrido. Desde então, apresenta lapsos de memória e afirma ouvir, durante a noite, o som de chaves, correntes e anúncios de enfermagem ecoando em sua mente. Moradores da região garantem que, em algumas madrugadas, é possível ver luzes acesas nas janelas do sanatório e silhuetas observando do alto da torre. Para muitos, aquele hospital nunca deixou de funcionar de verdade. Ele apenas mudou seu método de admissão, aguardando silenciosamente que novas pessoas cruzem seus portões para ocupar os leitos que jamais deveriam ter ficado vazios. O 7º hospital estava escondido entre bairros antigos, cercado por casas simples e ruas estreitas, como se tivesse sido engolido pela cidade ao longo dos anos. Durante décadas, funcionou como maternidade pública, palco de milhares de nascimentos, mas também de mortes que nunca foram devidamente registradas. O fechamento aconteceu após uma investigação sigilosa apontar falhas graves, desaparecimento de recém-nascidos e prontuários alterados. O relato começa quando um casal decide entrar no prédio durante a madrugada,
atraído por boatos de que choros de bebês ainda podiam ser ouvidos do lado de fora. Assim que atravessaram a porta principal, sentiram um cheiro forte de talco misturado a algo azedo, impossível de identificar. As luzes de emergência piscavam fracas, iluminando murais com desenhos infantis desbotados. O silêncio era quebrado por um som baixo e repetitivo, semelhante ao de um choro distante, que parecia vir de todos os corredores ao mesmo tempo, como se o hospital ainda estivesse em pleno funcionamento. Ao entrarem na antiga ala de maternidade, encontraram berços alinhados, alguns ainda com pulseiras presas às grades, contendo nomes quase ilegíveis e datas incompletas. Um dos berços começou a se mover lentamente, rangendo de forma ritmada, mesmo sem ninguém tocá-lo. O casal ouviu passos apressados e o som de uma equipe conversando em tom urgente, discutindo complicações no parto. De repente, uma voz feminina, cansada e aflita, pediu ajuda repetidamente, afirmando que o bebê não estava respirando. As paredes pareciam se estreitar à medida que o choro aumentava, tornando-se desesperado. A mulher do casal sentiu um peso repentino nos braços, como se estivesse segurando algo invisível, enquanto uma sensação de culpa e angústia tomou conta de sua mente, como memórias que não lhe pertenciam, mas que insistiam em se manifestar. O terror se intensificou quando chegaram à sala de parto principal. A mesa ainda estava no centro do ambiente, coberta por manchas antigas e equipamentos enferrujados. Luzes cirúrgicas se acenderam sozinhas, iluminando a sala com uma claridade fria. O som de um monitor fetal começou a apitar de forma irregular, seguido por um silêncio abrupto. Nesse instante, o choro cessou completamente, substituído por um vazio ensurdecedor. No canto da sala, surgiu a silhueta de uma mulher deitada, suando, respirando com dificuldade. Ao lado dela, uma figura menor apareceu por alguns segundos antes de desaparecer, como se nunca tivesse existido. Uma voz autoritária ecoou pelo ambiente, declarando o horário exato do óbito, enquanto um relógio antigo na parede parava de funcionar, congelando o tempo naquele momento específico. Desesperados, tentaram sair da ala, mas encontraram os corredores completamente diferentes. Placas antigas apontavam para setores que não existiam mais, e portas surgiam onde antes havia paredes. O casal começou a ouvir vários choros ao mesmo tempo, alguns fracos, outros intensos, criando um coro perturbador. Berços começaram a aparecer no corredor, alinhando-se sozinhos, bloqueando o caminho. Uma das portas se abriu revelando uma sala cheia de prontuários empilhados até o teto. Ao folhear alguns, perceberam que muitos nomes estavam riscados, substituídos pela palavra natimorto, mesmo em registros onde constava que o bebê havia nascido com vida. O homem sentiu algo segurar sua perna, enquanto uma voz sussurrava que ninguém poderia sair levando aquilo que nunca deveria ter existido. A mulher entrou em pânico ao ouvir uma voz infantil chamando por mãe, repetidamente, cada vez mais próxima. O som parecia vir de dentro dela mesma, ecoando em sua mente. Subitamente, sentiu uma dor intensa no abdômen, acompanhada pela sensação de que algo estava sendo arrancado. As luzes piscaram violentamente, e o hospital inteiro pareceu reagir ao desespero dela. No chão, surgiu uma mancha escura que se espalhava lentamente, enquanto uma equipe invisível discutia procedimentos de emergência. O homem conseguiu puxá-la para fora de uma das saídas laterais, ouvindo atrás de si o som de portas se fechando com força e de choro se transformando em gritos abafados, como se o hospital estivesse se recusando a liberar mais uma alta. Dias depois, o casal tentou denunciar o que viveu, mas nenhuma autoridade levou o relato a sério. A mulher passou a ter sonhos recorrentes com corredores brancos, berços vazios e vozes chamando por ela no meio da noite. Exames médicos não apontaram nenhuma explicação para as dores persistentes que ela sentia. Moradores antigos afirmam que, em certas madrugadas, é possível ouvir choros vindos do prédio abandonado, mesmo com todas as entradas lacradas. Alguns juram ver luzes acesas na antiga ala de maternidade e sombras balançando berços vazios. Para muitos, aquele hospital nunca deixou de registrar nascimentos e mortes. Ele apenas continuou funcionando em silêncio, guardando histórias que jamais deveriam ter sido apagadas. O 8º hospital ficava em uma região litorânea, afastado do centro turístico, construído sobre um terreno onde antes existia um antigo cemitério improvisado durante uma epidemia. Por muitos anos, funcionou como hospital de isolamento para doenças contagiosas,
recebendo pacientes que raramente retornavam para casa. Seu fechamento aconteceu de forma silenciosa, sem anúncios oficiais, após uma série de desaparecimentos internos nunca esclarecidos. O relato começa quando 3 amigos, interessados em fotografar locais abandonados, decidem entrar no prédio ao anoitecer. Logo na entrada, sentiram um cheiro forte de maresia misturado a produtos químicos antigos, um odor que causava náusea imediata. As portas estavam abertas, como se alguém tivesse acabado de sair. No saguão principal, placas ainda indicavam rotas de quarentena, e um aviso grande alertava para não ultrapassar determinadas áreas. Mesmo assim, ouviram um anúncio distante informando o início do horário de visitas, algo impossível naquele lugar esquecido pelo tempo. Ao seguirem para a ala de isolamento, perceberam que o som das ondas do mar desapareceu completamente, substituído por tosses secas e respirações forçadas ecoando pelos corredores. Quartos enfileirados exibiam camas vazias, mas os colchões estavam afundados, como se ainda houvesse corpos ali. Em uma das salas, encontraram máscaras antigas penduradas, balançando levemente, apesar de não haver vento algum. Um dos amigos sentiu uma ardência intensa na garganta e começou a tossir sem parar, enquanto os outros ouviam uma voz calma anunciando que o paciente apresentava piora no quadro. Luzes vermelhas de alerta começaram a piscar, e portas metálicas se fecharam sozinhas, isolando setores diferentes. A sensação era de que o hospital havia ativado novamente seus protocolos, tratando os visitantes como novos contaminados. O pânico aumentou quando chegaram à antiga UTI de isolamento. Monitores desligados começaram a se acender, exibindo nomes e números que mudavam rapidamente. Um deles mostrava o nome de um dos amigos, acompanhado por uma taxa respiratória alarmante. O som de um respirador mecânico começou a ecoar pelo ambiente, mesmo sem nenhum equipamento conectado. Em um dos leitos, um corpo coberto por um lençol começou a se mover lentamente, levantando o peito de forma irregular. Ao se aproximarem, o lençol caiu no chão, revelando apenas marcas profundas no colchão e manchas escuras espalhadas. Vozes surgiram discutindo contenção, afirmando que o paciente não deveria sair da área contaminada. Nesse instante, o amigo que tossia caiu de joelhos, sentindo uma pressão extrema no peito, como se algo estivesse drenando o ar de seus pulmões. Tentando ajudá-lo, os outros 2 o arrastaram pelo corredor, mas perceberam que as placas mudavam de lugar, sempre apontando para setores de internação. Portas se abriam sozinhas, revelando salas cheias de maçãs alinhadas, todas ocupadas por volumes imóveis sob lençóis. Algumas dessas formas se mexiam lentamente, enquanto sons de tosse coletiva preenchiam o ar. Um anúncio ecoou informando que a ala estava em quarentena total e que nenhum paciente poderia receber alta. Mãos invisíveis começaram a puxar o amigo caído, arrastando-o na direção de uma sala escura. Eles ouviram uma voz fria afirmar que a contaminação havia se espalhado e que seria necessário manter todos ali até segunda ordem. A sensação de desespero era acompanhada por um medo profundo de que aquele hospital nunca liberava quem entrava. Em uma tentativa desesperada de fuga, um deles conseguiu abrir uma porta lateral que dava acesso a um corredor antigo, parcialmente alagado. A água estava gelada e chegava aos tornozelos, refletindo luzes que não deveriam existir. Nas paredes, nomes estavam escritos repetidamente, alguns riscados, outros marcados com datas de óbito. No fim do corredor, encontraram uma sala cheia de prontuários recentes, com capas limpas demais para um local abandonado. Entre eles, 3 fichas se destacavam, com os nomes completos dos amigos, sintomas detalhados e a observação de que a quarentena ainda não havia sido concluída. O amigo doente começou a delirar, afirmando que não conseguia mais sentir as pernas. O som de um carrinho metálico se aproximava rapidamente, acompanhado por ordens para preparar o isolamento definitivo. Apenas 2 dos 3 amigos conseguiram sair do hospital naquela noite. O terceiro desapareceu sem deixar vestígios, e nenhuma busca oficial foi realizada no prédio. Dias depois, moradores da região afirmaram ver luzes acesas na ala de isolamento e ouvir tosses vindas das janelas fechadas. Um dos sobreviventes passou a apresentar problemas respiratórios sem explicação médica, enquanto o outro relata sonhos constantes em que vê o amigo deitado em um leito, olhando fixamente para ele, com uma máscara antiga cobrindo o rosto. Pescadores locais garantem que, em noites de neblina, é possível ouvir anúncios de quarentena vindos do hospital abandonado. Como se aquele lugar ainda estivesse ativo,
esperando silenciosamente que mais alguém atravesse suas portas para completar um protocolo que jamais foi encerrado. O 9º hospital estava localizado no alto de uma colina, visível de quase toda a cidade, mas curiosamente ignorado por todos. Durante anos, funcionou como hospital universitário, recebendo estudantes de medicina em treinamento e pacientes de casos complexos. Seu fechamento aconteceu após uma série de erros médicos graves registrados em uma mesma noite, quando vários pacientes morreram durante procedimentos rotineiros. A versão oficial fala em falha estrutural, mas funcionários antigos afirmam que algo mudou naquele plantão específico. O relato começa quando um estudante de medicina, curioso com histórias antigas contadas por professores mais velhos, decide entrar no prédio durante a madrugada para fotografar salas de aula e antigos centros cirúrgicos. Assim que atravessou a porta principal, sentiu um cheiro forte de álcool misturado a algo metálico, lembrando sangue seco. O hospital estava iluminado demais para um lugar abandonado, como se ainda estivesse preparado para receber alunos e pacientes atrasados para uma aula que nunca terminou. Ao caminhar pelo corredor principal, quadros com fotos de turmas antigas pareciam acompanhar seus movimentos, com olhares sérios demais para simples retratos. Em uma das salas de aula, encontrou cadeiras organizadas e um quadro negro com anotações recentes sobre procedimentos cirúrgicos. Enquanto observava, ouviu uma voz firme começar uma explicação detalhada, corrigindo erros comuns cometidos por alunos. O estudante percebeu que a voz citava exatamente falhas que ele havia cometido em aulas práticas semanas antes. As luzes começaram a piscar, e o som de páginas sendo folheadas ecoou pela sala. Quando tentou sair, a porta se fechou sozinha, e o quadro negro mudou, exibindo seu nome completo seguido da palavra avaliação. A sensação era de que o hospital havia assumido o papel de professor, decidido a testar até onde ele realmente sabia. O ambiente se tornou ainda mais opressor ao entrar no centro cirúrgico. Mesas estavam preparadas, instrumentos alinhados e monitores desligados começaram a ligar sozinhos. Em uma das telas, surgiu um cronômetro regressivo, marcando o tempo restante para um procedimento. Vozes surgiram ao redor, discutindo o caso como se ele fosse o paciente, analisando sinais vitais e histórico clínico. O estudante sentiu uma pressão no braço, semelhante à aplicação de uma injeção, seguida por um formigamento intenso. Ao olhar, viu marcas vermelhas surgirem na pele. Uma das vozes afirmou que o aluno precisava aprender com a própria falha para não repeti-la no futuro. O som de luvas sendo colocadas em instrumentos metálicos se chocando preencheu o ambiente, enquanto sombras se moviam rapidamente pelas paredes. Desesperado, ele correu para o corredor, mas encontrou placas apontando para setores de treinamento prático. Portas se abriam sozinhas, revelando salas com maçãs ocupadas por corpos cobertos por lençóis. Cada um parecia representar um erro diferente, com etiquetas descrevendo diagnósticos incorretos e decisões tardias. Em uma das maçãs, o lençol se moveu revelando um rosto conhecido, um antigo colega de turma que havia abandonado o curso após um colapso emocional. A voz do hospital afirmou que aquele era o resultado de negligência e despreparo. O estudante sentiu algo segurar suas pernas, impedindo-o de fugir, enquanto uma aula cruel se desenrolava diante dele, transformando o medo em uma lição impossível de esquecer. Ele conseguiu escapar ao chegar à antiga biblioteca médica. Entre livros empoeirados, encontrou prontuários recentes espalhados sobre uma mesa. Um deles trazia seu nome, notas detalhadas sobre seu desempenho acadêmico e uma observação final afirmando que o aluno ainda não estava apto a avançar para a próxima fase. O documento indicava que seria necessária uma prática supervisionada e intensiva. O som de passos se aproximou rapidamente, acompanhado por vozes discutindo métodos de ensino mais eficazes. As luzes começaram a se apagar uma a uma, deixando apenas uma porta iluminada ao fundo. Ele correu sem olhar para trás, sentindo uma dor intensa no braço, exatamente onde a marca havia surgido minutos antes. O estudante conseguiu sair do hospital pouco antes do amanhecer, mas nunca mais conseguiu entrar em uma sala cirúrgica sem sentir náusea e tremores. Meses depois, abandonou o curso de medicina sem conseguir explicar exatamente o motivo. Professores afirmaram que ele passou a repetir frases técnicas durante o sono, como se ainda estivesse sendo avaliado. Moradores da cidade dizem que, em algumas noites, é possível ver luzes acesas no centro cirúrgico do hospital abandonado e ouvir vozes dando instruções detalhadas. Para muitos,
Aquele hospital nunca deixou de ensinar. Ele apenas continuou suas aulas de forma silenciosa e implacável, usando como material aqueles que ousam atravessar suas portas em busca de respostas que jamais deveriam ser cobradas daquela maneira. O 10º hospital ficava em uma região montanhosa, envolto por neblina quase constante, e durante muitos anos funcionou como centro de tratamento para pacientes em coma e estado vegetativo. Seu fechamento ocorreu após uma decisão judicial que determinou a transferência dos pacientes restantes, porém moradores locais afirmam que nem todos saíram de lá. O prédio permaneceu intacto, com equipamentos caros abandonados às pressas, como se o tempo tivesse sido congelado. O relato começa quando um técnico em equipamentos hospitalares é contratado para avaliar o local antes de uma possível venda do terreno. Ao entrar no hospital ainda durante o dia, ele percebeu que o silêncio era quebrado por um som contínuo, semelhante a um suspiro longo, vindo dos andares superiores. Luzes fracas permaneciam acesas em alguns corredores, e o clima era de vigília constante, como se alguém ainda estivesse sendo observado ali dentro. Ao subir até a antiga ala de pacientes em coma, o técnico encontrou leitos alinhados, cada um com monitores desligados e tubos pendurados, balançando levemente sem corrente de ar. O mais perturbador era a sensação de presença nos quartos, como se corpos invisíveis ainda ocupassem aquelas camas. Em determinado momento, um dos monitores se ligou sozinho, exibindo sinais vitais fracos e irregulares. O nome do paciente apareceu na tela, seguido da palavra atividade detectada. O técnico sentiu um formigamento estranho nas mãos e ouviu uma voz baixa afirmando que o paciente estava tentando acordar. Cortinas começaram a se mover, e um dos leitos afundou lentamente, como se alguém tivesse acabado de se deitar ali. A impressão era de que o hospital ainda mantinha seus pacientes conectados, presos entre a vida e algo que se recusava a terminar. O clima se tornou insuportável quando ele entrou na sala de monitoramento central. Telas começaram a acender uma a uma, exibindo imagens de quartos vazios que, aos poucos, mostravam silhuetas deitadas nas camas. Algumas se moviam lentamente, outras permaneciam completamente imóveis. Um aviso apareceu no sistema, indicando falha no desligamento de suporte vital. O técnico tentou desligar os equipamentos manualmente, mas cada botão pressionado fazia outro monitor ligar em outro ponto do hospital. Vozes começaram a ecoar pelos alto-falantes, sussurrando que ainda havia consciência, mesmo sem resposta. O som de um coração batendo fraco, porém constante, passou a preencher o ambiente, como se o próprio prédio estivesse mantendo alguém vivo à força. Desorientado, ele correu de volta aos corredores, percebendo que portas estavam trancadas automaticamente. Em uma das salas, encontrou cadeiras dispostas ao redor de uma cama central, onde marcas profundas indicavam longos períodos de imobilidade. Um dos tubos começou a se mover e se enrolou lentamente em seu braço, apertando com firmeza suficiente para causar dor. Uma voz feminina, calma e distante, anunciou que o desligamento não havia sido autorizado. O técnico sentiu uma pressão intensa na cabeça, acompanhado por flashes de memórias que não eram suas. Quartos escuros, incapacidade de se mover, tentativas desesperadas de gritar sem conseguir emitir som. Era como se o hospital estivesse compartilhando a experiência de seus pacientes, obrigando-o a sentir o que eles sentiram por anos. Em uma tentativa final de escapar, ele entrou em uma sala administrativa onde encontrou prontuários recentes sobre a mesa. Entre eles, havia um documento com seu nome completo, função registrada como suporte técnico e uma observação afirmando que o indivíduo apresentava compatibilidade para a manutenção prolongada do sistema. O relatório indicava que sua presença havia estabilizado os sinais vitais gerais. Ao ler aquilo, todas as telas do hospital exibiram a mesma mensagem: estabilidade alcançada. O som de máquinas trabalhando em conjunto ecoou pelos corredores, enquanto luzes se acendiam em vários andares ao mesmo tempo. O hospital parecia satisfeito, como se tivesse encontrado uma nova forma de continuar funcionando sem jamais desligar seus pacientes invisíveis. O técnico foi encontrado horas depois do lado de fora, sentado no chão, em estado de choque, incapaz de explicar como conseguiu sair. Desde então, sofre de episódios de paralisia do sono, nos quais sente tubos envolvendo seu corpo e ouve monitores apitando próximos ao ouvido. Meses depois, registros elétricos indicaram picos de atividade no hospital abandonado exatamente nos horários em que ele adormece. Moradores da região afirmam que, em noites de neblina intensa,
É possível ver luzes acesas na ala de coma e ouvir o som constante de máquinas funcionando. Para muitos, aquele hospital nunca desligou seus pacientes. Ele apenas encontrou novas maneiras de mantê-los presos, sustentados por um sistema que se recusa a aceitar o fim.